Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, com muita alegria, mais uma vez, nesse sábado, dia 17, aqui nos encontramos para celebrar a Deus, para nos alimentar da palavra, da presença de Deus, para pedir a proteção de Deus sobre nós, sobre as nossas casas. Nos encontramos hoje aqui também, nesse momento de fé, para abrir nosso coração a Deus, para pedir a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, e queremos sim, hoje, um evangelho deste final de semana, aonde nós vamos nos deparar com o ressuscitado, aonde Jesus vai pedir que a gente olhe sim para toda a sua história de vida, para tudo aquilo que ele vivenciou, para tudo aquilo que ele passou, e nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a seguir em frente. Não ter medo, não parar diante das situações de morte, porque elas existem ao nosso redor, e com muita força, com muita graça, sempre perseguir os nossos caminhos. Por isso, Roseles, Lilis, Sheila, Cláudia, seja muito bem-vinda. Queremos hoje nos encontrar aqui, Adenir, Andréia, Margit, Sandra, rezando por você. Marco, rezo por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Ângelo, Vera Lúcia, e aqui nós estamos. Aqui nós estamos, Bea, Marinês, Rogério, rezando por você. Patrícia, Lisete, aqui nos encontramos. Sheila, para louvar a Deus. Alecilda, aqui nos encontramos para pedir a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Aqui nos encontramos para que, na presença de Deus, Altair, Cláudia, Luana, Josi, nós possamos olhar para a nossa vida e receber tantas coisas bonitas. Hoje, a Yasmin, Josi, recebe a sua primeira comunhão. É verdade. Nossa paróquia, nesse final de semana, tem a graça de celebrar várias celebrações de primeira comunhão, entre elas da Yasmin, Josi, a tua filha. Rezemos por ela, por você, pela sua família. É um momento maravilhoso. Andréia, Olavo, que Deus abençoe vocês. Fernanda, Valdemiro, Eni, Marildes, hoje assim, aqui nos colocamos na presença de Deus para celebrar, para agradecer e para pedir que Deus venha sempre em nosso auxílio. Com Blanco, Mari, rezo por você, Lísia, Gilmar, rezo por todos vocês, Marcilene, Vera, rezo pela vossa vida. E nós queremos pedir que Deus olhe por nós e por tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Por isso, Ciana, Cris, rezando por vocês e pedindo a proteção divina sobre a vossa casa. E é por isso, então, que iniciemos agora, Ina, iniciemos agora, Clarice, iniciemos agora esse momento a mais, nos colocando, Maristela, pedindo a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Lícia, rezando por você, Marilda, pela sua casa. E ao rezar, e ao pedir, e ao clamar a ação do Espírito Santo, nesse sábado nós queremos, sim, nos encontrar com Deus, nos encontrar com a força que vem do alto e, acima de tudo, pedir muita proteção, pedir muita graça, pedir esse olhar bondoso, Elizabeth, sobre a nossa vida. Rezemos, Eni, e rezo pela Solange, pela sua família. E vamos agora, então, pedir, Dona Otília, vamos agora, Otília? Vamos agora pedir, vamos clamar, Cleia, o Espírito Santo, sabe? Vamos pedir que Ele olhe por nós, Linda, Cláudia,
Você vai fazer cirurgia hoje, né? Rezando por você. Vai dar certo, tá? Pode ter certeza. Alex, rezo por você. Ieda, rezo por você, pela sua casa. Lúcia, por você também. E vamos clamar, vamos pedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Precisamos ser homens e mulheres portadoras do Espírito Santo. Precisamos ser homens e mulheres portadoras da graça de Deus. Precisamos ser pessoas que Deus toque, que Deus olhe por nós e pela nossa vida. Por isso, digamos sempre assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Albany, rezando por você também, clamando esta ação do Espírito Santo sobre as nossas casas, Maria Lúcia, Sildete, Mônica, né? E olhando sempre para essa presença de Deus, dessa presença de Deus que nos ensina a ser perseverante nas tribulações, essa presença de Deus que nos ensina a não parar diante de tantas situações que muitas vezes fazem com que a gente pare pelo caminho de Elmira. Olhar para esse Deus que nos ensina que depois de todos os momentos, às vezes, Valmor, sabe Marilete, sabe Marilda, às vezes Marlene, Osni, depois de todas as situações que a gente passa, sempre haverá um momento a mais para celebrar e para agradecer e para louvar a Deus. É o contexto do Evangelho de hoje. É o contexto das palavras de Jesus hoje e amanhã, quando Jesus diz: eu venci a morte. Eu venci a morte, eu venci o mal, eu venci todas as situações que são ruins e que são terríveis, Mariaque, e eu venci por você. Venci por você. Por isso, Luciano, por isso, Ângela, por isso, Luísa, temos alguém que olha por nós, Helga. Temos alguém que combate na nossa frente. Temos alguém que vai abrindo os nossos caminhos. E é esse Deus maravilhoso que nós invocamos agora, fazendo o sinal da Santa Cruz, Francisca, pedindo que Deus olhe por nós, pela nossa vida. E é por isso, então, que nós iniciamos esse momento dizendo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Diga junto aí na sua casa: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sandra, Rodrigo, Irene, Ângela, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que hoje olha por você com ternura. Bendito seja Deus que pega na sua mão e conduz o seu caminho. Bendito seja Deus que vai abrindo os seus caminhos. Bendito seja Deus que vem com aquele alento, Morgana, Laidir, quando nós precisamos. Bendito seja Deus que celebra as tuas conquistas, as coisas boas que você vai vivenciando. Volney, bendito seja Deus, sabe Marildes, sabe Zeli, bendito seja Deus, Volney, que hoje permite você abrir seus olhos, acordar, sair para mais um dia maravilhoso e mais especial. Bendito seja Deus, Castorina, Rosicléia, Marilete, que lhes dá a oportunidade, de mais um dia de vida. E assim, quantas coisas a mais, Madalena, Maria Emília, a gente poderia colocar aqui diante de Deus. Deus que nos fortalece,
Deus que conduz os nossos caminhos. Laís, rezando por você. Irma, por você também. E é por isso então que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você, Orlando, Giane, o Evangelho deste final de semana. Eu não sei se você vai em alguma missa, não sei se você vai participar presencialmente de alguma celebração, mas eu quero compartilhar com você este Evangelho deste final de semana, que nos traz uma esperança maravilhosa. O Senhor venceu todas as dificuldades e Ele também nos garante que nós venceremos também todas as situações que a vida colocar diante de nós. Por isso, então, vamos agora escutar, vamos agora aclamar esse Evangelho que sempre está aqui. Esse Evangelho, inclusive, que diz que o Senhor Jesus revela-nos o Senhor, o sentido da Eucaristia, faz o nosso coração arder quando Ele nos fala e Ele nos mostra que sempre junto de nós Ele estará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. O Evangelho de hoje é continuação, Helenice, do encontro de Jesus, Clarice, com os discípulos de Emaús. É a continuidade, quando ele aparece aos demais discípulos, Valdir. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que estáis com medo? E por que tendes dúvida em vosso coração? Olha a pergunta de Jesus. Olha a pergunta de Jesus. Por que estáis preocupados? Por que estáis com medo? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e muito surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Hoje nós olhamos Maria Ivete, Ercília. Hoje nós olhamos para esta cena, e esta cena, Dona Sueli, Fátima, Sandra, Regina, esta cena que hoje ela é encorajadora. E o encontro de hoje, do Evangelho desse final de semana, desse terceiro domingo da Páscoa, ele é consequência, ou ele é sequência, Ana de Vair, do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E isso é muito bonito, isso é maravilhoso, Liliana, porque no contexto dos discípulos de Emaús, o Senhor vem correndo em socorro dos dois que queriam abandonar tudo e desistir de tudo, Maria Roseli. Não sei se você já passou, Ângela, Roberto, não sei se você já passou por situação semelhante assim, mas ao desejo dos dois de Angélica abandonar tudo, né? Não fazer mais as coisas com gosto. E Jesus os alcança. Jesus os alcança e Jesus vem ao encontro deles. E aí, Almiranda, nós já temos Almiranda, Viviele, nós já temos Maria Salvador, nós já temos o encontro com Jesus no sacramento da Eucaristia. E aquele encontro, ele é sinônimo de força, ele é sinônimo de alegria, ele é sinônimo de abrir os olhos, ele é um sinônimo de fortalecimento. O Evangelho de hoje é consequência desse encontro. Quando novamente, os dois discípulos de Emaús estão chegando, para dar a notícia, para contar o que aconteceu com eles e como o Senhor novamente tocou e mudou o coração deles, sabe, Bernadette? E aí nós vemos Marilete rezando pela sua mãe Catarina. Aí nós vemos que os discípulos novamente estão. E o Senhor diz: a paz esteja convosco. Ou seja, a minha presença esteja nesta casa convosco e no vosso coração. E aí nós enxergamos, que já estão ali no meio muito felizes os discípulos de Emaús, porque tinham visto, tinham encontrado, haviam sido alimentados pelo Senhor na fração do pão, mas ali estavam os demais discípulos. Tanto que eles se assustam e eles acham que é um fantasma, uma assombração, uma coisa meio estranha que estava acontecendo. E aí vem a pergunta que Jesus fez para eles: ei, por que é que vocês estão tão assustados? Por que é que vocês estão com tanto medo, Clarice? Por que é que vocês estão nesse desespero? Por que é que vocês estão assim? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos reunidos naquela casa. É a pergunta que Jesus faz para você. Por que é que você tem tanto medo? Por que é que você anda tão assustado? Por que é que você, às vezes, se deixa levar pelo desespero? Por que é que você se deixa levar, Rosane? Por que é que você se deixa levar, Virgínia, pelos ventos, Onírio, pelos ventos contrários? Essa é a pergunta que Jesus fez para eles, mas essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Por que é que tanto medo? Por que é que tanta incerteza? Por que é que tanta falta de fé? Nós vimos domingo com Tomé. Por quê? Por que isso? Jesus pergunta aos discípulos, mas também Ercedina, a pergunta que Jesus faz a nós, a nossa casa e a nossa família. Por quê? Por que se deixar levar pelo medo? Gladys e Eldimar, por que se deixar levar por situações assim? E aí nós vamos percebendo, Lúcia, nós vamos percebendo o que é a presença de Jesus, o que é a presença de Deus numa casa. A presença de Deus, Alisson, a presença de Deus, sabe, de Jesus
na nossa vida sempre vai ser aquela presença de alguém que chega, Luciana, para acalmar, para serenar e para abrir os nossos caminhos. Essa é a presença de Deus. A presença de Deus, ela sempre é maravilhosa, porque o que é que acontece? Ela vem para nos acalmar, ela vem para nos mostrar um caminho novo, ela vem para serenar a nossa vida. A presença de Deus, sabe, Elisete, Edson, presença de Jesus, presença de Deus na casa, justamente Ana Maria, é essa presença que vem acalmar, que vem serenar, que vem colocar a mão sobre aquelas situações doídas, que vem nos mostrar um caminho novo, que vem nos mostrar um caminho verdadeiro. É assim que Deus age, é assim que Deus cuida, é assim que Deus protege, é assim que Deus ampara, é assim que Deus vai olhando por nós e pela nossa vida. E todas as coisas elas vão dando certo, e todas as coisas elas vão mudando quando Deus entra na nossa casa, quando Deus entra no nosso coração, quando Deus entra na nossa vida. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, você entende qual é o sentido da Eucaristia? Você entende qual é o sentido da Santa Missa? Você entende por que nós, católicos, somos convidados de vez em quando a estar em uma igreja, a chegar, sabe, e a olhar para Deus? Você entende por que nós, católicos, precisamos nos aproximar ainda mais, Cristiane, João Luiz, desse grande tesouro que se chama a Eucaristia, desse grande tesouro que se chama Jesus Cristo presente na Eucaristia? Entende por que nós, católicos, ir na missa não é obrigação? Não, jamais será uma obrigação. É necessidade, é alimento, é força. Você entende por que toda vez que a gente vai para uma igreja, toda vez que você participa, em especial, do sacramento da Eucaristia, a tua vida ganha um sentido mais bonito, mais verdadeiro, e as coisas elas dão certo na sua vida? Sabe por quê? Porque é que o Senhor vem alimentar. O Senhor vem alimentar, o Senhor vem cuidar, o Senhor vem amparar, o Senhor vem mudar os caminhos. O Senhor vem, sabe, Ele vem fortalecer, Ele vem tocar, Ângela. E Ele vem mudando e vem moldando a nossa vida. Por isso que Jesus, Ele pergunta, por que é que vocês estão com medo? E aí nós temos a cena, né? Nós temos a cena que é maravilhosa, porque Jesus se senta à mesa e Ele reparte o pão novamente. E Ele diz, olha, um fantasma não come, né? E um fantasma não toma vinho. Ele reparte o pão. Mas a gente precisa entender o que foi esse gesto. O que é esse gesto de ali, lá atrás, no episódio de hoje, Jesus sentar Daniela, né? Bruna. A gente hoje precisa entender isso, sabe, Sheila? Por que é que Jesus se senta com os seus discípulos? Porque Ele quer fortalecer nossa vida. Bruna, Ele quer fortalecer nossa casa, a nossa família. Jesus se senta ao redor daquela mesa e Ele diz para os discípulos, ei, não tenham medo, não tenham receio, não fiquem assustados diante da vida, Carmen. Não fiquem assustados, Maria. Não fique assustado. E aí que vem aquela cena mais bonita ainda, o alimentar. Vanessa, Deus nos alimenta com a sua presença. Ou seja, Jesus está ao redor de uma mesa e a gente pode aqui imaginar que nós temos a Santa Ceia, a Eucaristia, sabe? É a presença de Jesus que vem através da Eucaristia. Então,
Toda vez que você vai numa missa, toda vez que você participa de uma missa, você escuta Jesus dizendo: ei, por que andas tão triste? Por que andas tão abatido? Por que andas tão preocupado? Por que andas tão assustado? A gente escuta a voz, a gente escuta a palavra de Deus. Por isso que, inclusive, na missa, a gente se senta para as leituras, para escutar a palavra de Deus. Ei, o que é que está acontecendo com você que hoje está tão feliz, está alegre, está bonito? Né? Jesus, ele vai olhando para a nossa vida. E aí vem aquele momento em que nós fazemos a nossa comunhão, ou espiritual, ou material. Ou seja, Deus alimenta Vilma, né? Lu, Deus alimenta a nossa casa, o nosso coração com a sua presença, com o seu pão, com o seu amor, com a sua ternura. Por isso, quando a gente não vai na missa, a gente abre mão disso tudo. Quando a gente não vai na missa, a gente corre o risco de estar como os discípulos no Evangelho, assustados, perturbados, querendo desistir das coisas. Quando a gente vai na missa, um exército se coloca ao nosso redor, à nossa frente, atrás de nós, sobre nós, debaixo de nós, ao nosso lado, para ajudar a combater conosco. Quando nós vamos na Santa Missa, né, o Senhor entra em cheio no nosso coração, na nossa vida, no nosso sangue, nas nossas veias, no nosso coração, no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso agir. E aí nós percebemos que é Cristo que age em nós, que é Cristo que caminha conosco, que é Cristo que nos ensina a dar esses passos verdadeiros. Então, meu irmão, então, minha irmã, né? Zezo, seja bem-vindo. Não abra mão de participar da igreja. Não abra mão de ir ao encontro do remédio dos remédios. Não abra mão de experimentar esta força que vem de Deus na nossa vida. É isso que Jesus faz. Por isso que Jesus diz: ei, aqui não tem nenhum fantasma. Aqui não tem ninguém que lhes quer o mal. Aqui estou eu, né, Silvana? Aqui estou eu para te dar esta força, para te dar esta coragem. E aí nós logo sabemos, né? Nós logo sabemos que todas as coisas dão certo, né? Que todas as coisas dão certo para quem tem Deus no seu coração. Por favor, não abra mão de ir na missa. Por favor, não abra mão de ir ao encontro do Senhor. Por favor, não abra mão de deixar o Senhor te alimentar e cuidar da tua vida. Por isso, Ecleison, seja muito bem-vindo, Ecleison. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Por isso que agora nós estamos finalizando este momento, né? Se você puder, sim, neste final de semana, procure uma igreja, vá em uma celebração, participe de uma Santa Missa. Vai fazer muito bem para vocês, para a sua casa, para a vida de vocês. E na segunda-feira nos encontramos novamente aqui, né? Segunda-feira, dia 19, para rezar, agradecer, pedir muito a presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E agora então, né, Francisca, que Deus abençoe tua casa, tua família, tua vida. E agora então nós vamos pedir a presença de Deus, a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa. Nós vamos agora então rezar. Nós vamos agora então pedir a bênção por intercessão de Santo Antônio sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Mas não deixe de participar da Santa Missa. Não deixe de buscar a Eucaristia. Não deixe de acompanhar, inclusive, né, online, a celebração. Mas se você puder, né, vá, participe pessoalmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugim. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender,
dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E que desça sobre você, que desça sobre a sua casa, que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você tenha um final de semana mais do que abençoado, na presença dos seus. E não se esqueça de colocar nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Rezando por você, pedindo que a sua vida seja mais do que abençoada. Fique em Deus e que Ele sempre te acompanhe. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico